Abre comigo a Bíblia, irmão. Livro de Lucas, capítulo de número 10. Vamos estudar e aprender aqui algo muito tremendo que hoje nós precisamos entender e que a Igreja de Cristo, ela precisa entender. Uma convenção genuína, algo que vai nos chamar a atenção. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. História já é conhecida dos irmãos. Talvez tem irmão que é até mais, você aprofundado na questão, mas eu quero trazer questões básicas aqui para nós poder aprender sobre esses fatos. Lucas capítulo 10, versículo 38 diz assim: e indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se aos pés de Jesus, e ouvindo as suas palavras. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe que me ajude. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Podem tomar o seu assento nessa noite. Queridos, quando a gente começa a meditar sobre os personagens da Bíblia, a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos e começa a ter um choque de realidade, de o quanto amamos a Deus ou não, e o porquê que determinados personagens bíblicos, parecia que eles tinham mais humanidade com Deus, parecia que eles chegavam-se mais próximo de Deus, parecia que eles estavam ali vivendo ali um momento ali, como dizer assim, que tudo para eles ali era o Senhor. É tremendo isso aí. Quando a gente começa a ter o entendimento, dá a impressão que tem uns personagens que eles estão ali, e eles, como João, que reclinavam a sua cabeça no peito de Jesus, que aonde Jesus estava Pedro. Então a gente percebe que tem pessoas na Bíblia que vai mostrar que elas têm um desejo maior de estar com o Senhor, de ficar com o Senhor, de se abraçar ao Senhor, de poder escutar o que Ele tem para falar. E aqui nós estamos vendo aqui que Jesus está numa casa de alguém, e alguém então ali serve ali um almoço, ou um jantar, não sei, ou uma ceia. Eu só sei que não era fácil, né, irmãos? Havia discípulos com Jesus. Jesus nunca andava sozinho, sempre tinha alguém com ele, e às vezes tinha mais de 12, mais de 20, mais de 30, eu não sei quanto que tinha lá, mas Jesus estava ali agora, e a gente veja Marta numa preocupação tremenda. Algo estava acontecendo na vida de Marta, uma preocupação, porque ela falou: eu quero servir, eu quero estar servindo. E aquela preocupação excessiva vai chegar perto de quê? Ela começa a murmurar, olhando, dizendo: minha irmã não está fazendo nada, minha irmã não está querendo nada. E assim é a nossa vida, quando nós estamos ansiosos, preocupados, quando nós estamos atarefados demais, nós começamos a murmurar das coisas que estão em nossa volta, nós começamos a murmurar dos acontecimentos que está em nossa volta. Nós não temos aquela ligação com o Senhor, porque a nossa vida se resume agora em coisas terrenas, em coisas que ficam aqui. Era isso que estava acontecendo com Marta. Ela estava ali na casa dela, o grande Senhor, o Deus do céu, o Filho do Deus vivo, o Salvador, aquele que, irmãos, que qualquer um de nós que pudesse ali receber Ele carnalmente, nós faríamos um montão de coisa, deitava-se nos pés dele, chorava, abraçava, gritaria e falaria: o Senhor está aqui, aleluias.
Mas a preocupação dela era tão grande com os afazeres, a preocupação dela era tão grande que ela simplesmente estava fazendo o quê, irmão? Ela deixou de perceber quem estava ali. Quantas vezes nós estamos deixando de perceber quem está conosco? Aleluias. Às vezes nós estamos tão atarefados, tão preocupados, porque eu preocupo em me casar, eu preocupo com as coisas lá de casa, eu preocupo com o meu emprego, eu preocupo com a minha empresa, estou tão atarefado, a minha mente está só focada nisso, e às vezes eu esqueço dele. Jesus está ali. A Bíblia está dizendo que Marta, ela estava ali tão atarefada, mas com vontade de servir o Senhor, com vontade de querer fazer o melhor para o Senhor. E às vezes na nossa vida também é a mesma coisa. Nós estamos correndo atrás, trabalhando, mas no coração nosso, com o maior desejo de servir a Deus. Mas o maior desejo de Deus, irmão, é que nós ouvimos Ele. Aleluias. O maior desejo é que nós ouvimos Ele. E quantas das vezes nós deixamos de ouvi-lo? Aleluias. E a Bíblia diz que ela vai então fazer uma reclamação. Porque, como eu disse para os irmãos, quando nós estamos atarefados, preocupados, com muita coisa na nossa mente, nós começamos a fazer o quê? Murmurar. Não adianta. Nós começamos a murmurar. Nós esquecemos das coisas para trás que Deus fez, das coisas que realizou, dos milagres que Ele fez, e nós começamos a murmurar, porque é natural, é o ser humano, porque a nossa mente está presa onde? Na terra. Marta estava com a mente dela aqui, achando que aqui ela poderia servir o Senhor, mas de repente ela chega diante de Jesus e fala: Senhor, fala com essa abençoada da minha irmã, né? Não está escrito assim, meu irmão, mas eu estou fazendo uma alegoria, vigia aí, fala com essa abençoada aí, preguiçosa, que não está querendo nada com a dureza, quer ficar só sentada aí, essa preguiçosa que quer levantar no domingo e ir para a escola dominical, essa preguiçosa que quer ir para os cultos da igreja, essa preguiçosa que está evangelizando, essa preguiçosa que está, fala para ela, dá um tempo e nos ajudar aqui, que nós estamos precisando de ajudar aqui. Às vezes assim acontece, irmão, na nossa vida, sim ou não? Às vezes nós achamos assim que, não, fala para essa preguiçosa dar uma parada. Fala para essa preguiçosa que está morando dentro da igreja, né? Essa pessoa que está direto. Você não foi ontem, mas ela vai hoje de novo, misericórdia. Você está louca? Que doidura é essa? Fala para ela que não, que fica em casa. Fala para ela que precisa. Aí Jesus vai olhar para Marta e falar assim: Marta, Marta, o que essa ansiedade está tomando conta do seu coração? Olha o que Jesus está falando aqui, mais profundo do nosso coração, irmão. Marta, Marta, está ansiosa e preocupada, minha filha. Você está preocupado com muitas coisas, mas uma coisa você não preocupou, uma coisa você não está tendo atenção, você não está compreendendo. E qual que era essa atenção? Ele diz assim: olha, mas uma só é necessário, e Maria escolheu o que é a boa parte, que é ficar nos pés do Senhor. Aleluias. É de se dobrar diante do Senhor, é se dobrar diante de Deus, é se de dizer assim: olha, Senhor, eu estou aqui, eu me encontro aqui, a minha vida não é nada sem o Senhor. Mas estudando sobre a vida dela, irmão, nós vamos perceber por que ela estava ali com o seu joelho dobrado diante do Senhor. Qual é o motivo que ela estava ali? Maria é uma das personagens que mais assim aparecem, é uma mulher que destaca em várias passagens bíblicas, ela vai se destacar, ela vai se aparecer. Os evangelhos vai relatar sobre ela, em passagens diferentes, vai mostrar as atitudes dela, e por que ela estava ali agora, com o seu joelho, com o seu rosto diante do Senhor, ouvindo o Senhor, querendo ouvir uma palavra do Senhor, porque, irmão, nesse mundo que nós estamos vivendo, só tem uma coisa que vai refrigerar a nossa alma, é a palavra do Senhor. Somente ela pode refrigerar a nossa alma. O resto, irmão, é simplesmente um Dorflex, que depois a dor vai voltar. Aleluias. O resto é só um Dorflex que você toma, depois vai continuar doendo de novo, pois o negócio vai continuar, mas a voz do Senhor, ela refrigera a nossa alma. E Maria entendeu isso.
Quem é essa mulher, gente? Quem é essa mulher que nós podemos estar falando dela aqui? No capítulo 11 de João, João vai falar sobre ela, e é muito tremendo falar sobre ela, e por que essa mulher amava tanto Jesus, por que o amor dessa mulher foi grande na vida de Jesus, por que ela queria estar perto de Jesus, qual é o motivo dela estar perto do nosso Deus, irmão, qual é o motivo? Então eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que ver, e comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ouvir pregadores, né? Ouvindo o reverendo Hernandes, ouvindo outros pregadores, procurando entender. Eu falei, eu quero entender por que essa mulher amava tanto Jesus, por que ela estava ali daquela forma, qual é o motivo? Aí João vai falar comigo algo tremendo, ele vai dizer assim uma coisa para mim. Aí eu fui entender, falei, gente, é verdade. João capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 2, vai narrar uma história, mas eu estou querendo aqui chamar a atenção dessa mulher, para depois chegar nessa passagem também. Vai dizer assim, ó, e estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava o quê? Enfermo. Aí eu fiquei preocupado, porque a gente começa a ficar preocupado com essa passagem. Eu falei, meu Deus, mas João está falando que Lázaro estava morrendo, que Lázaro estava enfermo, e que Maria era a mesma que enxugou os pés de Jesus. E eu vou ficar num conflito tremendo na Bíblia, porque há duas passagens bíblicas que fala de uma mulher. A primeira fala que ela é o que era pecadora, a segunda fala que ela estava na casa de um homem chamado Simão o leproso, e a outra era um fariseu que permitiu que ela entrasse ali. Então aí eu peguei e comecei a meditar, a pensar o porquê que essa Maria do capítulo 10 de Lucas amava tanto o Senhor, amava tanto Jesus, e por que João vai fazer menção sobre ela? Porque senão João poderia estar, ele não está falando uma coisa do futuro. Se nós, peço ao irmão Pedro para colocar o versículo 2, ele não está falando uma coisa do futuro, ele não está falando uma coisa assim, mas não é do futuro. Ele está dizendo, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ela tinha enxugado os pés do Senhor com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava o quê? Enfermo. Amém, irmão? Que tinha enxugado, ele jogou lá para trás, está no passado, está dizendo o que, irmãos? Que aquilo ali já tinha acontecido, e Lázaro estava enfermo, e Lázaro estava morrendo. Então aquela passagem, aquilo ali já tinha acontecido muito antes de chegar ali, sim ou não, igreja? Então a gente começa a ter um entendimento. Aí eu comecei a preocupar, então eu falei, gente, mas aonde está o segredo? Então eu vou lá em Lucas 7. Seus irmãos que tenham paciência, e vou saber por que ela ama tanto Jesus. Por que ela está amando tanto o Senhor? Porque ela tanto ama, porque essa mulher amou Jesus demais, misericórdia. Por que ela está amando Jesus dessa forma? Eu fico preocupado. Aleluias. Lucas capítulo 7. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração. E versículo 36, 7:36 diz assim: e convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. E certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, e estando
atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhando-os com suas lágrimas, então enxugando com seus próprios cabelos, beijava-o e ungia com o perfume. Quando o fariseu que tinha convidado Jesus viu isso, disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que toca nele, pois é pecadora. Disse-lhe Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer. E respondeu ele: dizei-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a dívida, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? E respondeu-lhe Simão: tendo para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê, tu esta mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés, e esta, porém, molhou com lágrima os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os meus pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas essa me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Você entendeu por que ela amava muito Jesus, irmão? Sabe por que uma geração hoje que não está dando muita importância para Jesus? É porque essa geração, ela não entende o pecado, ela não entende o quanto ela foi perdoada. Por isso que ela não se preocupa com Jesus, por isso que ela não dá ênfase para estar nos pés de Jesus. É por isso que temos dificuldade de trazê-los para Jesus, porque as pessoas, elas acham o seguinte: Deus conhece meu coração, eu não preciso estar onde está Jesus. E Ele falou que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Ele está indicando aonde Ele vai estar. Ele vai falar com 12 anos, Ele vai falar para a mãe dele assim: olha, você sabe muito bem aonde que eu tenho que estar, no templo, na casa, aleluias. Quer dizer, no lugar onde que reúne. Sabe por que às vezes nós não amamos muito Jesus? Porque nós não entendemos o quanto fomos perdoados, o quanto Deus nos perdoou. Nós vivemos numa geração que está impregnada com o pecado, que é uma geração que entende uma coisa, que compreende uma coisa, que simplesmente, se eu não matar não tem problema, então eu não sou pecador. Se eu não roubar, eu não sou pecador. Se eu não adulterar, eu não sou pecador. E muitas das vezes até mesmo pessoas que praticou tal coisa, mas por ela entrar dentro da igreja, ela acha então que ela não deve amar o Senhor o suficiente. Essa mulher estava amando o Senhor por causa de gratidão, aleluias. Então João está dizendo que ela estava fazendo aquilo ali porque ela amava. Ela estava nos pés de Jesus quando Marta estava preocupada com as coisas deste mundo. Ela estava preocupada em ouvir aquele que perdoou ela, aquele que olhou para ela quando todo mundo jogava pedra nela, quando todo mundo julgava ela. Escuta aqui uma coisa, meu irmão. Aqui nós entendemos o grande amor de Deus. Aqui nós entendemos que João estava referindo de algo do passado. No capítulo 11, estava dizendo numa narrativa, falando sobre uma mulher pecadora. No contexto bíblico, no contexto de Israel, quando fala de uma pecadora, alguém que realmente cometeu pecado, talvez de prostituição ou um outro demais pecado, mas era uma mulher que tinha uma má fama, que as pessoas olhavam para ela e diziam: opa, essa mulher não é digna, essa pessoa não é normal de estar na sociedade. Mas aqui mostra para mim e para você que quando ela recebe o perdão, o amor dela também por Jesus é grande, é tremendo, é grande, e ela se coloca. Então por isso que quando nós vamos lá no João capítulo 11, João vai estar narrando algo tremendo, João vai estar narrando algo glorioso.
João vai estar narrando para mim e para você que estava enfermo certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Então, esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então, irmão, escuta aqui uma coisa muito tremenda aqui. Agora Maria está enfrentando talvez os dias mais difíceis da vida dela. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós amamos Jesus, não significa que nós vamos estar de escape de situações adversas da nossa vida. Não significa que nós não vamos estar de escape de situação adversa. É por isso que tem muitos cristãos que não conseguem, mas o amor que temos por Jesus mantém nós de pé. O amor que nós temos por Jesus é o que nos garante ficar na presença dEle. Eu vi o testemunho aqui da irmã Josiane, no Dia Internacional da Mulher aqui na igreja, que ela falou, eu tenho que o Espírito Santo me falou de madrugada, que eu tinha que homenagear uma pessoa, e ela pegou, falou algo assim, que eu nem tinha, assim, tanta luta que enfrentou esses 3 anos, aí eu estava até meio, né, mas eu achei interessante ela falar, olha, eu vi a irmã Lindaura aí no meio-dia, estava lá, levando a filha para o sepultamento, para ser enterrada, e à noite ela estava aqui na igreja louvando a Deus. Por causa de que isso aconteceu? Porque quando amamos o Senhor Jesus, o único recurso, o único refúgio que temos é Ele, porque nós sabemos que é só Ele pode nos ajudar, aleluias. O nosso amor por Jesus é tremendo nisso, irmão. As diversidades, as dificuldades, ela nos coloca, elas nos leva a nós a viver uma vida com o Senhor, a viver uma vida com Deus. No capítulo 7 de Lucas, nós estamos falando de um fariseu que não chamou Jesus para a casa dele, para que quisesse ouvir a palavra de Deus, mas ele chamou Jesus para tentar pegar Jesus em alguma coisa. E ele permitiu que Maria entrasse ali na casa, que aquela mulher entrasse na casa dele, porque ninguém podia entrar na casa de um fariseu, um pecador nenhum, porque eles eram muito religiosos. Então, quando, irmão, ele chega ali, eles vão ali, ela entra ali, era simplesmente para pegar Jesus, era uma armadilha, só que essa armadilha transformou em salvação. Sabe por quê? Quando as pessoas acham, os religiosos estão sempre querendo nos pegar. Os religiosos estão sempre querendo armar uma armadilha para você. Eles estão sempre querendo diminuir a sua fé, diminuir a sua crença, diminuir o seu desejo de servir a Deus. O religioso está sempre procurando um meio. E é isso que estava acontecendo ali. Mas Jesus então ali dá uma lição naquele homem. Além de perdoar aquela mulher, ele vai perguntar assim, quem que ama mais? Quem é mais perdoado? Você já pensou o tanto que você já foi perdoado, meu irmão? Você já mediu o seu amor para com Deus? Qual é o seu amor para com Deus? É o amor de Marta, preocupada com as coisas deste mundo, achando que vamos ficar presos? Ou então você tem o entendimento de Maria, que você foi perdoado, além do que você podia ser, que você não tinha condição de maneira alguma de ser perdoado, que Ele te perdoou, que Ele te amou de forma especial. Entenda isso aqui nessa noite. Ele coloca isso no nosso coração, esse amor. E agora ela está enfrentando essa luta, ela vai dizer, Senhor, quando ela veja Jesus vindo, e alguém fala assim, Maria, Jesus está vindo, porque escuta aqui uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite. A palavra de Deus diz no capítulo 11 de São João, que ela manda chamar Jesus, e ela vai falar algo muito tremendo, porque a família dela tinha uma ligação muito profunda com Jesus. Não só ela, mas agora nós vamos perceber que essa família tinha uma ligação muito grande com Jesus, porque ela vai mandar um recado para Jesus, dizendo assim, irmã Josiane, diga para ele que o Lázaro, o amigo que ele ama, está doente. E o cara foi lá para falar com ele. Só que quando o cara sai, Lázaro já morreu. Lázaro já morreu, mas o cara está indo encontrar Jesus. E quando o cara encontra Jesus, Jesus olha para ele, o cara fala, o seu amigo Lázaro está muito mal, ele está doente, vai depressa, né? O que você ama muito. Quando você ama uma pessoa, você tem a tendência de quê? Se acontecer alguma coisa, você sai
correndo, sim ou não? Você vira um alvoroço, ai, todo mundo gritando e sai correndo. Mas Jesus não, Jesus falou assim, ele só dorme. Esquenta a cabeça não, fala para ele, vai lá, volta lá atrás, fala com Maria e Marta, que o problema de Lázaro vai ser para a glória de Deus, aleluia. Que não é para a morte não, não é para ele morrer não. Volta lá e fala para Maria e Marta, que ele não vai morrer não. E eu fico olhando aquele cara voltando. E quando o cara chega lá, eles falam assim, cara, ele já foi enterrado ontem. Ué, mas Jesus mentiu? Jesus mentiu então? Olha, o cara podia estar lá, né, o emissário, o mensageiro, podia estar falando para o pastor André, uai, poxa vida, eu trouxe uma mensagem aqui, o cara já está morto, como é que eu falo agora? Como é que eu falo? Às vezes na minha vida e na sua vida é assim, meu irmão. Às vezes a promessa está aí, às vezes você não está achando que ela não vai se concretizar. Você olha e você fala assim, mas Deus prometeu, mas isso não aconteceu. Assim também, às vezes, a mensagem vem para nós, que vai acontecer o milagre, mas às vezes nós olhamos e parece que o milagre não existiu, parece que terminou tudo ali. E a gente vai entender assim, que Jesus ainda ficou 2 dias lá ainda, dando 4 dias já, que Lázaro estava morto, que Jesus vai chegar lá. E quando Jesus chega, Maria sai correndo e vai aos pés dele, e ela fala uma coisa tremenda, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, não teria morrido. Ela não chegou ali dizendo assim para o Senhor, assim, falando para Jesus, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas ela não estava ali dizendo, não, mas ela começou então, Jesus falou assim, aonde colocou ele? E ela falou, já cheira mal, já tem 4 dias, já está enterrado em tal lugar, assim, não, vamos lá, porque a Bíblia diz que Jesus se comoveu, Jesus chorou por ver Maria ali chorando e Marta, ele comoveu, ele sentiu, aí as pessoas olhavam para ele e falavam assim, poxa vida, como esse cara gostava dele, porque, irmão, homem não chorava ali no tempo de Jesus, quando um homem chorava é porque realmente era coisa muito importante. Homem ali no tempo de Jesus não era. Hoje os homens choram, derrama lágrimas, se derrete. Hoje o negócio é mais estreito, mas naquele tempo não. Quando um homem chorava era porque alguma coisa era muito importante para ele. Ele só chorava numa coisa importante. Então quando ele chorou ali, as pessoas olhou e falou assim, como ele amava, como esse cara amava, ele amava, olha só como é tremendo, né? Como é que ele amava ele? Se fosse no contexto hoje, na nossa sociedade, ia pegar até mal para Jesus, sim ou não, irmãos? Ia ficar até mal para Jesus, assim, né? Ia falar, como é que ele amava Lázaro, né? Ia até pegar meio mas Jesus, ia ou não ia, sim ou não? O negócio ia ficar até meio estranho. O pessoal falando, como é que ele amava ele? E ele falou assim, não, onde colocou ele? E a Bíblia diz que ele vai ali, irmão, então manda tirar a pedra e ressuscita Lázaro. Vou dizer para você aqui nessa noite, Deus quer ressuscitar seus sonhos, aleluia. As promessas que ele soou no seu ouvido, mesmo que o mensageiro chegou, mesmo que você tenha olhado e dito não tem cumprido, não tem concretizado, mas mantém na fé, firme na fé, como Maria manteve no amor de Deus, vai se cumprir na sua vida, aleluias, vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir, você está entendendo, irmão? Vai se cumprir. E agora para mim já finalizar, né? O Pedro já está me olhando ali. Não sei por que ele olha tanto para mim. Mas, João capítulo 12. Aí agora nós vamos entender alguma coisa, porque agora João, ele sai ali do cenário da morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro, e vai agora avançar para tornar de novo mencionar aquela mulher chamada Maria. Agora ele vai mencionar de novo, capítulo 12 diz assim, 6 dias antes da Páscoa, então presta atenção, irmão, faltava 6 dias antes, então, irmão, estava faltando um pouquinho de dia para Jesus morrer, amém? Faltava poucos dias, irmã Josiane, para ele morrer. Então, quando João escreveu no capítulo 11, falando que era a mesma que enxugou os pés de Jesus, não pode ser essa aqui, porque primeiro que Lázaro estava o quê? Morto. Ele não podia narrar uma coisa, ele disse que era, ele colocou ela que ela tinha, dizendo que foi lá atrás que ela fez. Agora ele vai falar dela aqui de novamente, em outra situação,
Ele vai dizer assim: 6 dias depois, 6 dias antes da Páscoa, chegou Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele o quê? A quem ele o quê, irmão? Então, nós vimos na passagem, antes, quando João está mencionando sobre ela, Lázaro estava o quê? Estava enfermo. Então, agora, e Lázaro morreu. Agora ele está dizendo que ele estava agora no lugar onde Lázaro tinha ressuscitado. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Estão compreendendo? E ele continua assim, dizendo para a gente, aleluias, onde que ele ressuscitou, estou dentro dos mortos, e ofereceram-lhe ali um jantar. Maria servia, e Lázaro estava entre os que o reclinava à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, e ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, os discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E ele disse isso não pelo cuidado que tinha com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. E respondeu Jesus: deixa, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro, pois vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre terei. Olha que coisa muito tremenda aí, irmão. Aquela mulher dos 7, ela estava o quê? Perdida. Essa aqui, irmão, encontrou a salvação. Essa aqui, ela realmente agora era uma nova mulher. Aquela lá, Jesus está falando, olha assim, olha, está sendo perdoado os pecados dela. Aqui não, aqui ela está oferecendo um sacrifício dentro de um denário, derramando um perfume, irmão. Não é um perfume qualquer não, que gastava 300 dias de trabalho para comprar. Você já pensou você trabalhar 300 dias para você comprar algo? Você já parou para pensar, irmão? Trabalhar 300 dias no ano, 300 dias. E ela pegou e estava ali fazendo o quê? Derramando sobre o Senhor. Porque Maria, ela amava o Senhor. Ela entendeu a razão do perdão. Então, por isso que João aqui, ele não está confundindo com Maria Madalena, porque ele conhecia Maria Madalena, ele conhecia as Marias. João era um cara que conhecia. Quem está escrevendo que é alguém que caminhou com Jesus, é alguém que conhecia as pessoas, e ele agora está relatando esse assunto para quê? Para que eu e você pudesse entender o porquê que essa mulher fez tudo isso, o porquê que ela pegou 300 dias de trabalho e derramou sobre Jesus aquele perfume ali, pertinho da sua morte. E a Bíblia está dizendo que o seu irmão tinha o quê? Já estava ali vivo, ele estava ressuscitado. Então, o parâmetro, o tempo, irmão, vai nos mostrando. João está dizendo no passado, quando vai falar, quando o Lázaro está enfermo, mas quando ele vai falar que ele realmente, ela vai derramar ali um perfume caríssimo, ele já vai dizer que Lázaro estava ressuscitado e já estava ali sentado com eles. E estava o que? Próximo da Páscoa, perto da sua morte. Você entende por causa de quê? Que tem muitas pessoas, irmão, que ainda não entregou sua vida a Jesus, porque elas ainda não entenderam porque elas foram perdoadas. Sabe por quê? Que muitas das vezes nós somos devagarosos com a casa de Deus, com as coisas de Deus, nós somos vagarosos com o projeto de Deus, com os sonhos de Deus, porque ainda não entendemos o quanto Ele nos perdoou, o quanto Ele nos perdoou, o quanto Ele nos amou. Por isso que somos vagarosos, nós ainda estamos preocupados com as coisas dessa terra, como se fosse viver aqui. É por isso que nós não conseguimos nos alavancar para mostrar para o mundo que Ele é vivo, para permitir que a luz dele brilhe em nós, porque estamos preocupados aqui. E às vezes nós não demonstramos esse amor tremendo. Quem é doido de pegar 300 dias de trabalho aí? Pensou, Eduardo, você 300 dias trabalhando na Natácia, lá chegar, essa mulher é louca.
Ela é doida, que a menina trabalhou esse tempo todo para chegar e fazer isso. Você entendeu? Mas só quem faz, só quem ama. Só quem faz coisas assim é quem ama, irmão. Quando a gente ama, a gente é capaz de tudo. Sim ou não? Mas quando a gente ama pouco, a gente vai separando. Quando você ama, você faz, aleluias. Quando você ama, não tem chuva, não tem espaço, não tem tempo. Você está ali porque você ama, aleluias. Mas quando você simplesmente gosta, aí você simplesmente fala, não se preocupa, não, eu gosto, né? A diferença de gostar é isso. A multidão gostava de Jesus, mas quem amava eram os discípulos, aleluias. Maria amava Jesus. A Bíblia diz que quando ele estava ali crucificado, ela estava lá no pé da cruz olhando ele. Quando foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, ela estava lá no túmulo lá para ungir ele. Mesmo ele morto, ela falou, eu amo esse cara, eu vou lá ungir ele. Então olha que amor, olha que coisa tremenda, irmão. Quando você estuda sobre essa mulher, você começa a entender o seguinte: ela entendeu que ela foi perdoada, e o perdão era tão grande, que transformou num amor tão grande. Nós precisamos entender o quanto nós somos perdoados, e quando você não entender que você foi perdoado, você não pode amar Jesus. Você pode gostar dele, mas amar só depois que você passar a entender que você foi perdoado. Aí você vai amar. Você pode gostar dele, você pode gostar, você pode olhar para ele e dizer, eu gosto de Jesus. Mas quando você entender assim, você compreender, olhar para dentro de você e falar assim, meu Deus, era para me ter tido morrido há muito tempo, era para me ter sido exterminado dessa terra há muito tempo, era para me ter, não estar aqui hoje, não era para mim, a minha vida eu não mereço, eu não merecia ter chegado em tal lugar. Quando você entender que você não merecia estar vivo, que você está aqui hoje porque Ele te amou e te perdoou os seus pecados e te trouxe até aqui, então você vai amá-lo, você vai querer Ele, você vai abraçar Ele, e não importa o que aconteça, se chove, se tem dor na sua casa, se tem velório ou se tem festa, você vai dizer, eu amo meu Jesus, porque só nele eu tenho a vida, aleluia. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia. Só isso, irmão. Nós amamos Jesus por isso. Só quando nós descobrirmos que fomos perdoados. Porque senão continuaremos como Marta, que gostava de Jesus, mas ficava murmurando, reclamando, ficava ali queixando, e não entendendo que o melhor, que não poderia ser tirado, Jesus falou, é o melhor. Maria escolheu o melhor, que não vai poder ser tirado dela nunca, que é a palavra que vai plantando no coração dela, aleluias. E Paulo escreveu dizendo assim, que a fé vem em ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? A fé vem quando eu e você vem para a igreja, que nós começamos a buscar o Senhor, então ela realmente faz a diferença. A fé vem quando nós deitamos nos pés de Jesus e falamos, fala Jesus, fala comigo, aleluia, eu quero estar te ouvindo, Jesus fala comigo, é isso, irmão, não é transformar Jesus num agoureiro, num pai de santo, num cartomante, que para mim, para ver o que Jesus tem para falar para mim. Não, irmão, eu tenho que dobrar o meu joelho diante de Jesus e falar com Jesus, fala, que só de eu ouvir o som da sua voz já basta, aleluia. Só de eu ouvir o som da sua voz já basta, Jesus. Fecha os teus olhos aí, imagina assim, começa a ouvir a voz de Jesus, assim, só de ouvir a sua voz já basta. Só de ouvir o som da sua voz já basta, tudo acaba, irmão. Tudo torna poeira. Tudo acaba. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa, né, tremenda. Esses dias a gente passamos com muitas dificuldades.
Eu lembro ali que eu estava ali no Biapaba com a minha mãe, estava a minha filha ali. Eu falei com a minha filha: vamos fazer um exame de sangue, Senhor, de uma vez, aproveitar que você está aqui. E a minha mãe ali, e o médico falando assim: daqui a pouco eu chamo vocês para conversar. E a minha filha foi fazer um exame de sangue. Quando ela fez um exame de sangue, a menina falou assim: daqui a pouco sai, pode esperar um pouquinho que é rapidinho, vai ser o resultado. Quando ela pega o resultado do exame de sangue, irmão, plaqueta 42. Eu falei: meu Deus, falei nada assim no meu coração. E fui lá para o hospital de novo, que a minha mãe estava lá. E o médico me chamou lá dentro, né? Falou comigo assim. E a médica falou para mim: olha, infelizmente a sua mãe não volta mais. Infelizmente, assim, ela não volta para casa mais. Não volta. A minha mente passou um filme assim: eu estou perdendo a minha mãe. E tem possibilidade de perder minha filha. Você entende isso, irmão? Fiquei ali no cantinho ali e falei com Jesus: Senhor, eu te amo. Só a sua voz me basta. Fala comigo. Aleluia. Sabe, irmão, que às vezes na nossa vida vai ter luta, vai ter guerra. Na nossa vida nós vamos ouvir palavras, vai acontecer coisas. Mas nós amamos o Senhor, nós não somos daqui. O Rei, Ele vive, e Ele está no lugar esplêndido, e nós vamos para lá, aleluia. O que eu pude só olhar e contemplar, calado, com lágrimas, era isso, porque não é fácil. Eu tinha recebido 2 notícias terríveis, mas eu sei que Deus, irmão, é fiel. A minha mãe foi embora, como assim os médicos tinham dito. Chegou o tempo, é o tempo dela. Mas agora eu fiquei assim, imaginando: Deus, agora olhei para a Sara e falei para a Sara: você vai ter que voltar para o médico para ver o que está acontecendo. A Sara é uma benção para ir no médico. Vocês não sabem como é que ela é uma benção. É mais fácil arrastar um trator do que arrastar ela para o médico. Mas nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos ama. E a Sara precisou de levar o Fábio no dermatologista. Ele apareceu com os moluscos assim, pequenininho debaixo do braço, por causa de, talvez, de brincar em areia ou tocou em alguma coisa. E ela precisou de levar ele num dermatologista. E levou numa doutora em Barbacena. A médica atendendo o Fábio. Mas a médica ficou preocupada com a Sara, sem a Sara falar nada com ela. Ela perguntou a Sara assim: mas você que está com essa cor sua mesmo? Sua cor está estranha. E a Sara contou a história para ela. E a médica, nem na área da médica, a médica é. Essa questão do sangue. A médica falou assim: olha, minha filha, eu lembro que a médica falou assim: ó, estava eu e a Sara, depois na feira levou o exame, ela falou: eu orei ao Espírito Santo para que me dê a capacidade de ajudar pessoas. E ela falou com a Sara: eu vou te ajudar, nós vamos até o final, mas nós vamos descobrir. E mandou fazer uma bateria de exame, um monte de exame. E essa semana assim ainda não saiu todo o resultado, aí a gente vai ter talvez fazer mais exame. Mas uma coisa eu fiquei feliz essa semana, quando a médica lá falou para a Sara assim: olha, Sara, você teve hepatite B, perdão, hepatite A, mas não sabe nem quando foi, e você já foi curada, e também não sabe nem quando foi curada. Talvez seja isso que essas plaquetas estão caindo. Vamos esperar mais 30 dias para nós ver se é isso. Então olha uma coisa, irmão, Sara teve uma hepatite que ela nem viu e nem sabia, e foi curada sem tomar um remédio.
Então, quando nós olhamos assim, uma médica que não tem nada a ver com o sangue, então você olha, né? Porque essa área é difícil de ir médico, Deus já sabe disso, então Deus já falou, então eu já vou arrumar uns moluscos aqui, pequenininho aqui, que ela vai ter que ir no médico, e lá essa médica eu vou usar ela. Deus é assim, irmão. Deus, quando nós amamos, que nós entregamos a nossa vida, coisas ruins podem acontecer, mas Ele não vai nos abandonar, Ele não nos deixa, Ele está conosco, aleluia, Ele está conosco, porque amamos Ele, aleluia, porque amamos Ele. Porque às vezes os irmãos olham para o pastor e dizem, o pastor é forte, mas nós também choramos, enfrentamos guerras, lutas, calados, silenciosos, talvez sozinhos, mas nunca desamparados, como diz o apóstolo, aleluias. Às vezes eu sei, eu entendo, que tem irmãos que passam a luta, que enfrentam a prova, que às vezes precisa de um abraço, de um carinho, mas eu quero dizer para você, Jesus está contigo. Faça como Maria, reconheça que você foi perdoado, e o seu perdão, aquele que Jesus te perdoou, aquele que te perdoou, chamado Jesus de Nazaré, você vai olhar e vai dizer assim, eu te amo, Jesus, porque eu não era digno, mas agora eu sou digno, eu posso te abraçar. Aplaude o Senhor, abraça o Senhor, abraça o Senhor, aleluia. É isso, irmão, é uma bênção. Então eu quero convidar você que está em casa nos assistindo, hoje, vai ter esse privilégio de assistir também aqui. Nós vamos falar da paciência. Eu trouxe aqui para falar da paciência, para os irmãos ter paciência de esperar o culto acabar um pouquinho mais tarde. Paciência. Atenção, viu, irmão? Paciência. Amém, irmãos? Amém, pastor? Amém. Eu queria convidar o pastor André para vir aqui. Está aí, pastor? Eu queria que você me apresentasse. Eu sou o Joel, como se fosse num festival. Me apresenta aí. Graças e paz a todos. Vamos aqui apresentar para vocês dois amiguinhos especiais. Um é o Joel. Isso. E a outra é a Jerusa. Amém. Quem está animado para ver o Joel e a Jerusa? Ih, também fraco, hein? Quem está animado para ver o Joel e a Jerusa? Eles vão falar de um tema muito importante, que é a paciência. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pastor André, hoje o assunto é sério. Eu vim ministrar. Vou falar sobre paciência. Tem muita gente nervosa por aí. Eu vejo muita criança nervosa, os papai nervoso. Um minutinho, por favor. Eu quero avisar que depois eu vou vir cantar. Continuando então, né? O Salmo 40 diz, esperei com paciência. Repitam, paciência. Isso. Um minutinho, por favor. Eu vou cantar, é a capela. Como eu estava dizendo, não pode ficar nervoso à toa, né? Tem que ter paciência. Um minutinho, eu resolvi. Vai ter acompanhamento. Misericórdia. Pois então, não pode perder a paciência à toa. Não pode. Tem que ter paciência. Depois você canta, depois. Depois. Perdi a paciência, acabou a paciência. Acabou. Né? Uai, meu amigo Joel, não entendi, ué. Você está ensinando para todos nós aqui sobre paciência, que a gente tem que ser calmo, mas com essas palavras que você utilizou aí, a Jerusa ficou muito triste. Você não acha que você precisa pedir perdão para ela, não? Pois
ela Eu está marquei um gol contra. ela tá muito triste, está muito abalada. Peça perdão para ela ficar alegre. Joel, eu quero lhe pedir perdão. Tá bom, mas nós temos que cantar. Então vamos cantar. Com alegria vamos à casa do Senhor. Tchuru! Que isso? Esse tchuru? É o contracanto. A casa é dele e minha também. Tchuru! Pastor André, eu acho que eu vou perder a paciência de novo. Continua aí. Jesus é bom, um pai amoroso. Tchuru! Jesus, o pai amoroso. Pai amoroso. Tchuru! Jesus, o pai amoroso. Que amor de pai. Amém. Quero agradecer a todos e até a próxima. Amém? As palmas louvam o Senhor.